Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre compaixão e obras de justiça. Nós vimos que nós precisamos da unção e da capacitação do Espírito Santo, que foi derramado sobre Jesus e também foi compartilhado conosco por meio da sua morte e da sua ressurreição. E antes de começarmos a agir, nós precisamos desenvolver um lugar de intimidade com Deus, para nós aumentarmos a nossa compaixão em nossos corações. E a compaixão, ela é um dos sentimentos de amor que nós precisamos para nós fazer a grande comissão, para nós ensinarmos e discipularmos. E nós vimos exemplos que a escritura teve nas escrituras de Jesus, né, da vida. Agora, na vida de Neemias, para uma reforma, lute com armas espirituais. Antes de Neemias ir para a batalha, a palavra fala no versículo 4 que quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ou seja, Neemias coloca diante do Senhor aquela situação. Na verdade, é que você vai se sentir uma ira santa, que provavelmente está relacionada ao seu chamado. Mas entenda, você não pode fazer algo com a sua própria força, você precisa de uma intervenção divina. A palavra diz que Neemias, ele ora e jejua. Neemias, ele leva a necessidade do povo diante de Deus. Ele não foi um justiceiro. Ele não agiu com justiça própria, ele colocou aquela situação em oração. Na verdade é que nós não podemos entrar em nenhum lugar onde as nossas orações ainda não entraram. A justiça social, sem oração e sem intimidade com Deus, gera ou nos leva a um assistencialismo e um ativismo religioso. Nós não queremos uma geração ativista. Não estou falando que isso é ruim, mas o ativismo ou assistencialismo sem intimidade com Deus vai causar um sistema terreno para responder ou para trazer uma transformação que só pode ser gerada, em primeiro lugar, no âmbito espiritual. Neemias orou e jejuou, levando essa situação diante de Deus. Nós entendemos que ele não ficou parado, somente esperando em compaixão, lamentando. Depois de colocar a si mesmo na situação do seu povo, ele viu a necessidade de utilizar as armas espirituais. Dessa forma, ainda que tivermos compaixão por a causa, nós temos que seguir o modelo bíblico, procurar uma solução mediante as armas espirituais disponíveis. Muitas pessoas, elas se sentem tão conformadas com as situações injustiça e de imoral onde eles vivem, que eles assumem uma responsabilidade que não são delas. Nós não somos chamados para lutar uma guerra natural como o nosso próprio conhecimento ou força, mas para uma batalha na religião celestes, com as ferramentas espirituais. Então, portanto, se nós quisermos agir numa forma intencional, nós precisamos investir num tempo de oração diante ao Pai. Outro modo, a compaixão e as obras de justiça, elas não tiverem acompanhado de uma intimidade com Deus, produzirão apenas frutos de assistencialismo e ativismo, e que não são influenciados pela manifestação de toda a dimensão do reino, da plenitude do reino. Nós precisamos ter reuniões de orações onde nós levamos ao Senhor todas as nossas impossibilidades e também as impossibilidades da nossa nação. Os discípulos entenderam isso e eles disseram, ensina-nos a orar. Então a palavra também diz
em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. A reforma não vem segundo um padrão humano. As armas com as quais lutamos não são humanas, são poderosas para destruir fortalezas, destruir argumentos e pretensões contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para tornar obediente a Cristo. O segundo ponto, oração é a nossa maior ferramenta. E o terceiro ponto é não se conforme com a realidade atual. Nós vemos que quando Neemias ouve o relato do seu irmão, ele não se conforma com aquilo e ele leva diante de Deus. Ele espera uma resposta. No versículo 8, a palavra diz: lembra-te, ele está orando ao Senhor, lembra-te agora do que dissesse a Moisés, seu servo. Se vocês forem fiéis, eu vos espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que se vocês estejam espalhados nos lugares mais distantes, debaixo dos céus, ali eu os reunirei e trarei para o lugar que eu escolhi e estabelecer o meu nome. Versículo 11. Senhor, que os seus ouvidos estejam atentos à oração do seu servo e às orações do seu servo que tem prazer em temer o seu nome. Faz com que hoje o seu servo seja bem sucedido, concedendo a benevolência dos seus homens. Nessa época eu era o copeiro do rei. Então, Neemias não estava confortável com a realidade. Ele coloca diante do Senhor, inclusive ele lembra aquilo que ele fala para Moisés, porque eles não estavam satisfeitos ou confortável com aquela realidade. Ele queria mudança. O que eu tô falando para você é que é ok. Nós precisamos de uma geração que é movida com uma ira santa. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 1, 9, que amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Então, ele está falando sobre Jesus, Hebreus. Porque o teu Deus te ungiu com olhos de alegria, mais do que aos teus companheiros. Se nós amamos a justiça, nós precisamos odiar a iniquidade. Nós não podemos ficar passivos e omissos à iniquidade. Não estou falando para a gente reagir ou atacar. Nós temos autoridade para orar e desejar um sistema diferente do que aquilo que nós vemos na nossa nação. Em Salmos 97:10, o salmista diz assim: odeiem o mal, vocês que amem ao Senhor, porque Ele protege as vidas dos seus fiéis e os livra da mão dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor. Romanos 12, não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas transformai-o com a renovação do vosso entendimento. Nós não podemos conformar com a realidade desse mundo. Nós temos autoridade para transformar através da renovação da nossa mente, da metanoia. Nós só conseguimos transformar algo que nos incomoda quando Jesus entra no templo, em João capítulo 2, ele fica irado com aquela situação. Aquela ira santa vem sobre ele, ele vira a mesa dos cambistas porque ele desejava uma transformação naquele ambiente. Deus está te levantando com uma ira santa para fazer a diferença na sociedade. Assim como foi o abolicionista William, ele era inglês, que teve um encontro com Jesus, aceitou Jesus. E os historiadores dizem que ele vai para John Newton e diz que queria ser um pastor, um homem de Deus. Ele fala: você não tem um chamado para ser pastor. Volta para o parlamento britânico e pergunta para o Senhor qual é a dor do Senhor. Então ele começa a lutar pela abolição da escravatura. E ele se transforma em um grande abolicionista. E 3 dias após a lei que aboliu a escravidão, ele morre, deixando um legado, um homem de Deus que praticou justiça, que ficou indignado com o sistema atual.
Que tristeza seria se ele virasse um pastor e apenas ficasse orando. Não tô falando que orar é ruim, mas apenas orando pelas coisas melhorarem. Ele teve uma indignação santa e fez a diferença. Então eu vou destacar um texto de John Wesley encorajando Will, e que foi escrito em 24 de fevereiro de 1791, 6 anos após ele ter iniciado a sua empreitada abolição da escravatura. A menos que Deus o tenha levantado para isso, você se sentirá exausto pela oposição de homens e demônios. Mas se Deus estiver com você, quem poderá ser contra? Serão todos os homens juntos mais forte do que Deus? Não se cansa de fazer o bem. Seguir em frente em nome poderoso de Jesus até que a escravidão possa ser banida de uma vez por todas. Essa é a igreja empoderando seus fiéis para fazer a diferença na sociedade através de obra de justiça. Então eu quero que você pense no exemplo prático de Jesus que ele teve quando ele resolveu as coisas no templo. Porque havia corrupção. O que aconteceu quando ele viu os mercadores? Ele estava vendendo essas mercadorias. Ele não estavam lá para glorificar a Deus, exaltar o nome dele. Ele se moveu dessa ira santa. Ele foi conduzido pelo zelo do Senhor. E ele usou a autoridade de justiça que veio dos céus. Pense em como você pode usar essa ira de justiça para tirar a corrupção de volta de você, a imoralidade, a violência. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!